Rádio Uni. Saberes em Diálogo. Saudações ouvintes da Rádio Uni. Eu me chamo Anthony, tô aqui com a Petiana e uma Terezinha para dar início a mais uma edição da Rádio Uni. Agora é a edição 37ª. Então passo a palavra para ela para que a gente possa dar prosseguimento nos programas apresentados nesta edição. Lembrando que esta é uma edição comemorativa, já que seus programas foram feitos no mês de outubro, em homenagem ao Halloween. Olá, queridos ouvintes da Rádio Uni. Agora teremos a leitura do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, com a petiana Aline. Eu sou a Aline Reinhardt e vou ler para vocês O Corvo, de Edgar Allan Poe, na tradução de Fernando Pessoa. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isto e nada mais. Ah, que bem disso me lembro. Era no frio dezembro e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda a noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais. Essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui, jamais. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo, me incutia, urdia, estranhos terrores nunca antes tais. Mas a mim mesmo, infundido força, eu ia repetindo, é uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isto e nada mais. E mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante, Senhor, eu disse, ou Senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo quando viestes batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, que mal ouvi, e abri largos, franqueando-os meus umbrais. Noite e noite, nada mais. E mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante, Senhor, eu disse, ou Senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo quando viestes batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, que mal ouvi, e abri largos, franqueando-os meus umbrais. Noite, noite e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido receando, dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais. Isso só e nada mais. Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Abri então a vidraça e eis que, com muita negaça, entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nem um momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais, num alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais. Foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo emigrado, lá das trevas infernais. Diz-me qual o teu nome lá nas trevas infernais. Disse o corvo, nunca mais.
Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousada nos seus umbrais. Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais, com o nome nunca mais. Mas o corvo sobre o busto nada mais dissera ao Augusto que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais. Nem mais voz nem movimento fez, e eu, em meu pensamento, perdido, murmurei lento: amigos, sonhos, mortais, todos, todos já se foram, amanhã também te vais. Disse o corvo, nunca mais. A alma de súbito movida por frase tão bem cabida, por certo, disse eu, são estas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono seguiram até que o entono da alma se quebrou em ais. E o bordão se desesperança de seu canto cheio de ais. Era este, nunca mais. Mas, fazendo inda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me defronte dela, do alvo busto e meus umbrais. E enterrado na cadeira, pensei de muita maneira que queria esta ave agoureira dos maus tempos ancestrais. Esta ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais. Isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais, naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Fez-se então um ar mais denso, como cheio de um incenso, que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito, a mim disse, deu-te Deus por anjos concedeu-te, o esquecimento valeu-te, toma-o, esquece com teus ais, o nome da que não esqueces, a que faz esses teus ais, disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou ave preta, fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais, a este luto e este degredo, a esta noite e este segredo, a esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma a quem atrás. Se há um bálsamo longínquo para esta alma a quem atrás, disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais, dize a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse, parte, torna a noite a tempestade, torna as trevas infernais. Não deixes pena que ateste a mentira que disseste, minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais. Tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais, disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite infinda, está ainda, no alvo busto de Atena que há sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão a mais e mais. E a minha alma dessa sombra que no chão há mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Agora ouviremos a resenha do livro Drácula, de Bram Stoker, feita pelo bolsista Anthony. Bom, então vamos falar sobre Drácula de Bram Stoker. Primeiro, Bram Stoker foi um autor irlandês do século XIX, né? Que publicou essa, como a gente tendo já o Drácula como a obra mais famosa dele, que é uma obra de terror gótico, que ele postou mais exatamente no ano de 1897.
e que fez um sucesso relativamente rápido para as obras uh, canônicas que a gente pode considerar, né, que, que demoram geralmente um certo tempo para serem tão difundidas, e Drácula se popularizou muito rapidamente. Então, foi um romance epistolar, ou seja, ele não é narrado da forma convencional, ele é narrado em cartas ou páginas de diário ou outras formas uh, que são desenvolvidas pelos próprios personagens do livro, que inclusive o livro não tem apenas um protagonista, ele segue uma linha de quatro ou cinco protagonistas. A gente tem o Jonathan Harker, a Mina Murray, que é a esposa dele, tem o Dr. Seward, tem a, tem a Lucy Westenra. Então tem vários personagens que vão tomar a narrativa durante a obra, né? E como todo mundo sabe, eu acho que o Drácula é uma obra que já foi adaptada para o cinema várias vezes. E se trata de um vampiro, ou o primeiro dos vampiros, por aí, acho que retratado na literatura clássica. E ele foi. E é uma obra que bebe bastante da cultura folclórica da região da Transilvânia, né? Que é onde é ambientado o personagem, o antagonista da obra, né? Que é o próprio Drácula. Então, para buscar esse elemento de terror, o Bram Stoker passou basicamente toda a última década do século XIX estudando sobre o folclore da região, as figuras que, que dele faziam parte e que se falavam dessa relação, né? No caso, o Drácula, que é inspirado no príncipe Valáquio, Vlad o Empalador, né? Que era conhecido por ser um homem muito cruel e que era sanguinário nas batalhas. Então isso gerou muitas crenças que sendo uma delas a própria história do Drácula, né? A obra Drácula de Bram Stoker, ela também faz uma espécie de trindade do terror gótico, assim, que foram as obras assim que servem de referência para as demais que se saíram depois dela. O Drácula tá nessa relação de três, juntamente com o Frankenstein da Mary Shelley, que também foi uma obra muito famosa, escrita pela escritora que na época era bem jovem. E também outra obra, mas não tão conhecida quanto o Drácula e o Frankenstein, é O Médico e o Monstro, do escritor Robert Louis Stevenson. Então, são obras que trazem essa ficção no teor de terror, né? Então, passando basicamente assim fazendo uma breve passagem pelo enredo. Como eu disse, é um romance epistolar, então a gente tem primeiro as cartas do Jonathan Harker para a esposa dele, a Mina. Então o início da obra é basicamente uh, a, sendo preenchido pelas cartas do Jonathan, que ele é um advogado que vai até a Transilvânia para acertar uma documentação uh, com o Drácula, que estava tentando adquirir posses dentro da Inglaterra para poder se locomover e ir lá, e uma vez estando lá se estabelecer para conseguir assolar, né, aquela área, para fazer as suas vítimas enfim, fazer mais vampiros, todo esse processo de contaminação e de alimentação dos vampiros. Então a obra começa com a apresentação do Jonathan Harker. Depois a gente tem a principal parte assim de, de, de apresentação do Drácula através da visão do Jonathan.
Depois disso temos alguns relatos a partir da personagem da Lucy Stenham, que é uma personagem que é amiga da Mina, que é a esposa do Jonathan Harker. Uh, e a partir disso a gente tem um pequeno ponto de vista dela, mas bem breve, assim. Depois temos também bastante uma participação a partir dos diários da Mina, que é noiva do Jonathan Harker e tem um papel muito importante na história, talvez mais importante que o próprio Jonathan Harker. E por fim, um que também ocupa grande parte da narrativa são os relatos do Dr. Seward, que é um médico que trabalha numa clínica psiquiátrica, num manicômio, por assim dizer, e que ele meio que monta um grupo junto com o Jonathan Harker e outros dois personagens meio que secundários na obra, que é o Quincy Morris e o esposo da Lucille Stenham, para fazer essa caçada ao Drácula, né? E, claro, a gente não pode esquecer também da participação do caçador de vampiros, o professor Van Helsing, né? Que faz, que é ele que meio que guia os personagens por esses conhecimentos, né? Como os personagens não sabiam nada a respeito das criaturas da noite, no caso os vampiros, foi ele quem ajudou na caçada dos antagonistas. Então, isso é outro ponto que ajuda a fazer com que a obra seja um diferencial, porque a gente tem várias narrativas, todas elas a partir de formas de relatos diferentes, sejam cartas, sejam diários, sejam relatos a partir de era um aparelho que o Dr. Seward usava para gravar a própria voz, dentro que eu já não vou lembrar o nome, mas eu acho que é xenograma ou algo assim. Então é uma obra muito diversa nesse sentido. Tem lá as suas 390 páginas, quase 400 páginas. E é uma obra com uma linguagem muito fluida, ela não tem grandes. Não é muito rebuscada como obra literária, apesar de de ser super canônica, não é uma obra difícil de se ler. É bem acessível. É uma obra que está bem difundida atualmente, eu acho. E que com certeza serviu de aspecto norteador para muitas obras que a gente conhece hoje em dia, né? Como não só para o próprio terror, com toda aquela descrição da atmosfera que o Bram Stoker faz, mas também com a questão apresentada pelos personagens, né? Um bom exemplo de repercussão que o Drácula tenha trazido até agora, a história, é o próprio Crepúsculo, por exemplo, que traz essa ligação com vampiros, né? Então, é uma obra que contribuiu muito para o desenvolvimento do gênero terror e provavelmente continuará, né? A gente tem várias obras, tanto de teor cinematográfico quanto de teor literário, que são feitas bebendo extremamente dessa obra que ainda é muito rica e provavelmente vai continuar mantendo seu valor cultural e artístico para sempre. A obra também tem um valor cultural da época dali da sua região de circulação, onde ela foi publicada, muito importante, porque ela dialoga com o contexto histórico, ou seja, tem uma representação da era vitoriana ali muito forte, através das personagens, do comportamento, das roupas, mas também traz em evidência e que são elementos de discussões que podem ser feitos também numa obra de terror que ainda que não tenha esse caráter tão de fazer esses questionamentos literários a partir da teoria da literatura ou até mesmo sociais,
também traz questões que são muito pertinentes de serem discutidas, né, dentro da obra, que são, por exemplo, as questões de gênero, as questões de sexualidade, as questões de raça, que estão ali para se mostrarem diferente da forma como geralmente eram apresentadas nos romances, né? Então, o Drácula acaba sendo uma obra muito diversa em todos os sentidos. E isso ajuda muito, talvez isso tenha sido o fator que tenha ajudado no sucesso da obra por si só, né? Que foi bem grande. Então, o que eu posso dizer para vocês é que é uma obra muito rica e muito tranquila de ser lida. Eu acho que eu super indico ela para os neoleitores e para as pessoas que estão começando no mundo da literatura clássica e até da própria literatura. É uma obra boa. Eu acho que dialoga muito bem com quem gosta do gênero terror e do gênero romance por si só. Eu acho que é uma obra que não foge aos aspectos que o romance traz e que faz com que as pessoas se interessem tanto pelo gênero de narrativa. E é uma obra que é facilmente encontrada, não é difícil vocês encontrarem nas bibliotecas da cidade, ou até mesmo de adquirirem dentro de sites online, coisa e tal. São obras que atualmente estão disponíveis para serem adquiridas por preços relativamente baixos em relação a outras obras, como a gente vê obras que estão sendo divulgadas nesse momento, livros best-sellers acabam sendo mais caros do que essas próprias obras. Então, é sempre bom vocês estarem aproveitadas. Elas também estão presentes em sebos, então são realmente muito fáceis de serem encontradas. E é bem mais fácil de adquirir elas do que eu acho que os próprios best-sellers dos momentos que está vivendo. Então, deem uma olhada. Eu acho que é uma obra muito importante para para quem gosta de ler sobre terror, para quem gosta de escrever sobre terror, é muito boa. Tem vários elementos de atmosfera, de comportamento, de descrição que podem ser aproveitados ali. Então, eu acho que é uma recomendação muito válida. Acho que todo leitor que se interessa por esse tipo de literatura vai desfrutar da leitura. E é isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem breve, só pra gente fazer uma visitação a essa obra que é tão importante e que eu acho que dialoga tanto com o mês do Halloween, né? Que trazendo, acho que uma das fantasias mais icônicas da época de Halloween, a fantasia de vampiro, né? Inspirada no próprio Drácula. Então, espero poder ter trazido informações satisfatórias para vocês. Então, eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima resenha literária, tá bem? Então, até mais. E agora teremos a leitura do conto O que a Lua traz consigo? Com o petiano Gilberto. Olá a todos, eu sou Gilberto e hoje continuaremos dando sequência dos nossos contos de terror. Irei ler o conto O que a Lua traz consigo, de Lovecraft. Odeio a lua, tenho-lhe horror, pois às vezes, quando ilumina cenas familiares e queridas, transforma-as em coisas estranhas e odiosas. Foi durante o verão espectral que a lua brilhou no velho jardim por onde eu errava. O verão espectral de flores, narcóticas e úmidos mares de folhagens que evocam sonhos extravagantes e multicoloridos. E quando eu caminhava pelo raso córrego cristalino, percebi extraordinárias ondulações rematadas por uma luz amarela, como se aquelas águas plácidas fossem arrastadas por correntezas irresistíveis em direção a estranhos oceanos para além deste mundo. Silentes e suaves, frescas e fúnebres, as águas amaldiçoadas pela lua corriam a um destino ignorado, enquanto
Dos caramanchões à margem, flores brancas de lótus desprendiam-se uma a uma no vento opiáceo da noite e caíam despreparadas na correnteza. Rodompiando em um velho torvolinho horrível por sob o arco da ponte entalhada e olhando para trás com a resignação sinistra de serenos rostos mortos. E enquanto eu corria ao longo da margem, esmagando flores adormecidas com os meus pés relapsos e cada vez mais desvairado pelo medo de coisas ignotas e pela atração exercida pelos rostos mortos, percebi que o jardim não tinha fim ao luar, pois onde durante o dia havia muros, descortinavam-se novos panoramas de árvores e estradas, flores e arbustos, ídolos de pedra e pagodes, e curvas do regato iluminado para além das margens verdejantes e sob grotescas pontes de pedra. E os lábios daqueles rostos mortos de lótus faziam súplicas tristes e pediam para que eu os seguisse, mas não parei de andar até que o córrego se transformasse em um rio e desaguasse em meio a pântanos de juncos balouçantes e praias de areia refulgente, no litoral de um vasto mar sem nome. Neste mar, a lua odiosa brilhava, e acima das ondas silentes e estranhas fragrâncias pairavam. E lá, quando vi os rostos de lótus desaparecerem, ansiei por redes para que eu pudesse capturá-los e deles aprender os segredos que a lua havia confiado à noite. Mas quando a lua moveu-se em direção ao ocidente e a maré, estagnada, refluiu para o longe da orla tétrica, pude ver sob aquela luz os antigos corucheus que as ondas quase revelavam, e colunas brancas radiantes com festões de algas verdes, e sabendo que todos os mortos estavam congregados naquele lugar submerso, estremeci e não quis mais falar com os rostos de lótus. Contudo, ao ver um condor negro ao lado descer do firmamento para descansar em um enorme recife, senti vontade de interrogá-lo e perguntar sobre os que conhecia ainda em vida. Era o que eu teria perguntado se a distância que nos separava não fora tão vasta. Mas o pássaro estava demasiado longe e sequer pude vê-lo quando se aproximou do gigantesco recife. Então observei a maré vazar a luz da lua, que aos poucos baixava, e vi os corucheus brilhando, as torres e os telhados da gotejante cidade morta. E enquanto eu observava, minhas narinas tentavam bloquear a pestilência de todos os mortos do mundo, pois, em verdade, naquele lugar, ignorado e esquecido, reuniam-se todas as carnes dos cemitérios para que os túrgidos vermes marinhos desfrutassem e devorassem o banquete. Impiedosa, a lua pairava logo acima desses horrores, mas os vermes túrgidos não precisam da lua para se alimentar. E enquanto eu observava as ondulações que denunciavam a agitação dos vermes lá embaixo, pressenti um novo calafrio vindo de longe, do lugar para onde o condor voara, como se a minha carne houvesse sentido o horror antes que meus olhos o vissem. Tampouco a minha carne estremecera sem motivo, pois quando ergui os olhos, percebi que a maré estava muito baixa, deixando à mostra boa parte do enorme recife, cujo contorno eu já avistara. E quando vi que o recife era a negra coroa balsática de um horripilante ícone cuja fronte monstruosa surgira em meio aos baços raios do luar e cujos temíveis cascos deviam tocar o lodo fétido
a quilômetros de profundidade, gritei e gritei com medo de que aquele rosto emergisse das águas e de que os olhos submersos avistassem-me depois que a maligna e traiçoeira lua amarela desaparecesse. E para escapar a essa coisa medonha, atirei-me sem hesitar nas águas, pútridas, onde, entre muros cobertos de algas e ruas submersas, os túrgidos vermes marinhos devoravam os mortos do mundo. Bom, ouvintes da Rádio Uni, a 37ª edição fica por aqui. Fiquem de olho nas nossas programações futuras no Instagram do Pet Letras Bagé e acompanhem sempre nossos podcasts no Spotify da Rádio Uni. É isso e até mais.